Vamos para mais uma atividade de língua portuguesa e hoje para tratar do uso dos parágrafos. E eu sugiro que vocês já peguem o livro, pausem aqui o vídeo e acompanhem as páginas à medida que for aparecendo aqui no vídeo, tá legal? Bom, em nossas aulas anteriores, nós passamos por alguns textos. Na página 18, por exemplo, nós lemos e trabalhamos com uma fábula em prosa. Nas páginas 21 e 22 do livro, nós revisitamos essa fábula, porém numa versão em verso, um poema, contando uma história de uma forma bastante semelhante à da tradicional fábula. E na página 28, após alguns exercícios de interpretação dos dois textos, nós organizamos um pouco esse conhecimento, esse saber a respeito do que é um texto em prosa e um texto em verso. O texto em prosa, como vimos, ele pode ter linhas de texto contínuas, ou seja, o texto que vai até o final da linha e continua na linha seguinte. E ele também é organizado em parágrafos. Alguns exemplos de texto em prosa são os contos, as cartas, os bilhetes, as notícias. E vimos também o texto em verso, organizado em versos. Eles podem ter estrofes e às vezes fazem uso de rimas e de um ritmo, criando uma sonoridade, uma musicalidade ao texto. Exemplos de texto em versos são os poemas, as quadrinhas e as próprias letras de música. Bom, mas hoje nós vamos falar de texto em prosa. Mas o que são parágrafos? Parágrafo é um elemento do texto que serve para organizar e para dividir o texto. Tá legal? Bom, mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele fazendo as atividades da página 35. Esta é a página 35, eu vou aproximar aqui para que a gente possa já começar com o exercício número 1, que diz o seguinte. Você viu que a fábula A Cigarra e as Formigas, da página 18, tem 6 parágrafos. Agora releia o primeiro parágrafo e observe as expressões destacadas. Como assim? Espera aí, vamos só parar um pouquinho. Página 18, um texto com 6 parágrafos. Vamos voltar rapidamente na página 18 para que a gente realmente confira isso. Esse é o texto da página 18, a fábula em prosa A Cigarra e as Formigas. Observe só o texto. Aqui nós temos o título do texto e este é o texto propriamente dito, a fábula que nos foi contada. Bom, observe que o texto ele vai de uma margem até a outra margem. Vou colocar aqui as linhas para que vocês observem um aspecto bastante importante. Eu também vou colocar uma letra para identificar cada uma das linhas. O que chama atenção é que na linha A, antes do texto começar, existe um espaço. O mesmo acontece na linha com a letra D. Observe, tem um espaço. Ao contrário da B, da C, da letra E, que estão coladas à margem, na letra F também temos mais um espaço. Isso acontece ao longo do texto. Esse espaço que nós chamamos de parágrafo. Aqui está a identificação dos parágrafos. Então, esse texto possui 6 parágrafos. Mas vamos lá. O primeiro parágrafo desse texto é que o exercício vai tratar. Então, aqui está. O ideal é você fazer a leitura desse parágrafo e em seguida vamos para a questão A, que pergunta o seguinte. Letras maiúsculas e pontos finais podem indicar o início e o fim de frases. Observe e responda quantas frases há nesse parágrafo. Então, esse parágrafo, marcado agora com um retângulo vermelho, quantas frases há nele? Bom, vamos ver. Ele começa com uma letra maiúscula, certo? E eu marquei aqui com a cor amarela até a chegada do primeiro ponto final. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Ponto. Aqui nós temos uma frase. Repare que logo em seguida nós temos letra maiúscula que segue até o outro ponto. Mais uma frase. Depois do ponto nós temos novamente letra maiúscula e que segue até o ponto. E aqui temos a terceira frase. Opa, acho que eu acabei dando a resposta para vocês da letra A. Mas vamos avançar. Na letra B, o parágrafo pode ser utilizado para separar partes importantes do texto ou para indicar uma mudança no rumo da história. Observe as expressões destacadas no trecho e diga qual delas muda o rumo da história e poderia iniciar um novo parágrafo. Poderia,
No caso, não iniciou um novo parágrafo, mas poderia sim iniciar um novo parágrafo. Qual delas? Num belo dia de inverno? Depois de uma chuvarada? Ou de repente? Qual delas indica uma mudança no rumo da história? Então você vai escolher uma dessas, responder e tentar justificar. Na sequência, temos a questão 2, que fala o seguinte: observe novamente o texto da página 18 e responda: quantos parágrafos são iniciados por travessões e começam com a fala das personagens? Quando nós estávamos ali observando os 6 parágrafos, vimos que alguns deles se iniciam com um travessão. Quantos são? E aí você responde aqui. E por fim, após terminar esse exercício 1 e 2, a sugestão é que vocês deem uma lida e organizem um pouco esse pensamento a respeito de parágrafo. Para que serve um parágrafo? Servem para organizar o texto em prosa e ele pode separar os momentos do texto. Era isso. Quando terminarem as atividades, tirem foto e enviem ao professor ou à sua professora. Até mais!